o assunto da aula. Nós vamos entrar num novo capítulo, que é o assunto raciocínio baseado em casos, ou RBC. Então, a gente tem nesta disciplina visto vários assuntos que se relacionam com o reconhecimento de padrões e que são úteis para, na prática, nós executarmos tarefas de reconhecimento de padrões. Nós vimos um primeiro capítulo onde a gente viu conceitos básicos de distância e similaridade entre padrões. Num segundo capítulo, nós vimos o enfoque possível, que é o enfoque de aprendizado de máquina, o uso de técnicas, entre aspas, simbólicas, técnicas tradicionais de inteligência artificial, que apresentam já um arcabouço um pouco melhor, e a gente viu que dentro desse arcabouço, de fato, o que acontece é que aquelas métricas que nós tínhamos visto lá no início são usadas. A gente pode refinar isso, nós podemos deixar os algoritmos de aprendizado mais complexos, a gente pode imaginar várias formas de tratar dados com ruído, de deixar a aquisição de informação mais inteligente. Nos exemplos que nós vimos há pouco ali com o IBL3, a gente viu que às vezes isso até funciona, mas tem uma componente do acaso também que tem um papel nessa história a partir de um certo nível de ruído nos dados. Bom, esse é um lado que é o lado aquisição e aprendizado. E nós podemos fazer vimos no terceiro capítulo, então, que a gente pode fazer essa aquisição, esse aprendizado de dados também com um outro enfoque. Um enfoque que cai dentro de uma categoria dita subsimbólica, que é o enfoque de usar redes neurais, ou outros métodos numéricos. No fundo, a rede neural é um método numérico iterativo. O aprendizado de uma rede backpropagation, por exemplo, é um processo de descida em gradiente. E a gente tem outros métodos numéricos que também fazem descida em gradiente. A rede neural tem a vantagem de que ela nos dá uma caixinha preta pronta, que é algoritmo e modelo de armazenamento, tudo dentro de um bolo só. Então é prático para usar. Daria para a gente usar outros enfoques. Explode o escopo dessa disciplina a gente entrar nisso. Bom, agora nós vamos ver uma coisa diferente. Vamos partir da premissa que nós, de alguma maneira, criamos lá uma base de observações de um fenômeno, ou de um conjunto de fenômenos, um descritor conceitual, IBL, ou uma base de casos representada de alguma maneira. E agora nós queremos ter um framework para explorar essa informação armazenada e poder usar isso de uma maneira mais prática dentro de um sistema. Então, para se trabalhar com isto, que se desenvolveu a técnica chamada raciocínio baseado em casos. No fundo, o raciocínio baseado em casos, ele trabalha lá com uma lista de observações de um fenômeno, que pode ser lá os padrões que o IBL aprendeu, por exemplo, e coloca um arcabouço de inteligência artificial ao redor disso, que na verdade é um arcabouço relativamente simples, e que nos permite desenvolver aplicações de uma maneira fácil. Usando esse enfoque, foram desenvolvidas algumas ferramentas que permitem você facilmente trabalhar com aplicações práticas que fazem as coisas mais diversas. Então, o raciocínio baseado em casos, ele vem dessa ideia. A gente vai depois dar um exemplo. Eu vou começar a trabalhar um pouco, primeiro, falar um pouquinho das coisas aqui. Então, o que você tem do ponto de vista de tecnologias que existem para a gente responder perguntas? Eu posso, por exemplo, ter um monte de conhecimento armazenado num banco de dados e eu vou fazer uma recuperação de informação desse banco de dados. Eu posso ter sistemas baseados em regras, onde eu codifiquei conhecimento na forma de regras. Eu posso ter sistemas de recuperação de informação estatísticos que garimpam repositórios de dados e me trazem coisas de dentro desses repositórios.
Se eu tiver, porém, perguntas do ponto de vista de usuário, do tipo, eu tenho um pouco de dor de cabeça, febre e pressão alta, o que eu devo fazer? Eu tenho um conjunto de atributos, e eu pergunto qual é uma ação que se correlaciona com isso aqui dentro de um contexto médico, por exemplo. Minha casa está na beira do lago, ela tem 3 quartos, uma sala grande, uma lareira, ela tem 5 anos, eu posso vender por 100 mil? Barato, né? Mas aqui significa o quê? Eu preciso comparar isso aqui com coisas parecidas para avaliar qual é o preço dessas coisas parecidas e assim eu ter uma ideia de qual é o preço que eu vou atribuir a minha. Tá? E aí fica a pergunta, o que é parecido e como é que eu determino parecido? Tá? Ou, você pode me vender um carro usado barato que não tem mais de 7 anos, de preferência um Chrysler diesel azul, mas pode ser um Fusca amarelo também. Tá? Mesma coisa, eu procuro por algo parecido, eu dou alguns requisitos, esses requisitos eles são macios, quer dizer, eles podem ser espremidos um pouco para cá, um pouco para lá, mas eu quero que o sistema me traga alguma coisa que se relaciona com isso. O que significa isso aqui? Significa que, para essas situações aqui, eu não posso, por um lado, fazer um reconhecimento de padrões cego. Porque existem variáveis aqui que tem uma semântica, tá? E a maciez dessa variável vai depender da semântica dela. Tá? Alguns sintomas são sintomas graves e não dá para eu ignorar um diagnóstico de uma doença ou uma sugestão de um procedimento médico. Outros sintomas são coisas que se movem lá dentro de uma faixa aceitável. Por exemplo, a gente tipicamente, quando fala de febre, a gente fala de febre baixa, febre moderada e febre alta, e as faixas de valores são diferentes. A partir de 38 graus e meio eu tenho febre alta, 37,5 até 38,5, só 1 grau eu tenho uma febre moderada, até 37,5 eu tenho febre baixa. 36,5, 37,5, temperatura, não é nem febre. Tá? E o comportamento em cada uma dessas situações é diferente. Tá? Uma pessoa que passou dos 39 graus, ela precisa de um tratamento de emergência para baixar a temperatura de uma forma rápida. Se passar muito dos 40, você vai começar a ter problemas, tá? Porque a temperatura alta afeta várias proteínas sensíveis que você tem no cérebro. Então, exige comportamento diferente, tá? Exige reação diferente. Não dá para eu tratar como uma escala linear. Da mesma maneira aqui, idade de carro. Uma idade de um carro, assim, se eu procuro um carro de 7 anos, eu possivelmente vou aceitar um de 10 e eu vou ficar talvez bem feliz com um de 5. Um carro de 2 anos de idade, muito provavelmente alguém que explode a minha carteira, não dá. Tá? E um carro de 20 anos, eu não sou colecionador, eu não quero um carro de 20 anos. Tá? Eu quero um carro que saia andando. Tá? E muito provavelmente, se eu estou procurando um de 7 anos, eu quero um carro que ande por uma semana e que depois eu jogue fora sem me arrepender. Então, isso são coisas que significam que eu preciso ter algum tipo de conhecimento de domínio ali, para me dizer o que é a similaridade. Então, para eu trabalhar com esse tipo de coisa aqui, eu preciso ir além do simples reconhecimento de padrões, eu preciso poder trabalhar os espaços de similaridade de cada uma dessas variáveis. Coisa que até agora a gente não fazia. Não? A rede neural dividia as coisas de uma maneira meio cega. O IBL é um trator de montar descritores conceituais também de maneira meio cega. A única coisa que ele faz, não? Quando eu passo a usar IBL 3, 4 ou 5, não? É eu descartar coisas redundantes ou tentar encontrar coisas que geram classificações erradas e ignorar também, né? Mas essa inteligência em cima desse interrelacionamento de atributos, eu não tenho. E isso aqui são coisas que são interessantes em áreas aonde eu preciso de um reconhecimento de padrões relativamente inteligente associado a um sistema com capacidade de aprender
de forma contínua, de maneira que ele funcione sem a minha interação, em áreas onde o risco associado a eu fazer algo errado é relativamente pequeno. Então a gente não sugere usar RBC para controle de usina nuclear. A gente pode usar RBC para apoio ao diagnóstico médico, mas a gente sempre sugere que um médico avalie o resultado. Mas a gente pode usar RBC de uma maneira muito boa em áreas onde você precisa de um sistema computacional que vai interagir com o humano do outro lado, e vai ter que fazer perguntas para esse humano e sugerir coisas para esse humano para tentar induzi-lo a alguma determinada ação. Geralmente, comprar alguma coisa. Então, a área de aplicação tradicional do RBC, isso não significa que a gente não possa usar em áreas da biologia, por exemplo, mas a área tradicional do RBC é comércio eletrônico e helpdesk. São as duas áreas onde se usa. Então, muitos sistemas de helpdesk, daqueles que você só interage com o sistema online, mas você nunca fica sabendo se tem um humano do outro lado, muitas vezes não tem humano. E sistemas de vendas online, a Amazon é o melhor exemplo, eles trabalham com técnicas de RBC. Então, o que isso nos ajuda? Por um lado, associar tipos de produtos para poder sugerir produtos, armazenar experiência. Então, quando eu vou num site sem inteligência, eu não vou usar a palavra burro aqui, vamos falar um site sem inteligência, e eu procuro por alguma coisa, aquilo, depois que a gente interagiu com a Amazon, parece uma coisa meio pobre, porque o site não me sugeriu nada, o site não me deu nenhuma ideia, o site não fez nada. Você vai na Amazon, você procura por um determinado livro, você acaba recebendo pelo menos 2 conjuntos de sugestões embaixo. Quem comprou aquele livro também comprou esses, olha aqui. Além disso, sugere também, livro parecido com esse que você procurou é esse daqui. Da onde que vem essa informação? Em parte porque, quando se classifica os livros, eles botam um monte de metadados junto. Metadados do tipo gênero literário, língua, idade indicada, etc. Mas será que é só isso que o sistema usa? Não. Toda vez que você faz uma busca na Amazon, você está alimentando o sistema. Porque ele vai verificar, bom, agora o sujeito buscou isso. Depois dele ter buscado isso, ele olhou aqui nesses resultados e clicou nesse resultado que eu sugeri. Bom, então esse resultado deve ser parecido com aquele. Vamos adaptar o nosso valor de similaridade. Se isso acontecer com muita frequência, sugiro o livro A e o usuário costuma clicar no livro B para olhar, é porque a similaridade deve ser grande. Da próxima vez o livro B vai ser sugerido para o primeiro. Se o usuário pediu o livro A e comprou o livro B, então a similaridade é imensa. Existe informação e existe feedback que você dá, que é como você interage. Com isso, você vai refinando isso daí. Então, o RBC nos dá técnicas para a gente montar uma base de casos, parecida com um descritor conceitual de IBL, mas para, a posteriori, começar a refinar aquela base de casos ou a guiar o usuário também na busca por informações. Então, o RBC também pode nos ajudar a montar sistemas como aquele que a gente viu lá, do sistema de apoio ao concerto de máquina de controle numérico, simplesmente com base nas correlações entre valores de variáveis. Eu dou alguns valores e ele me pergunta mais outros. Então existe essa possibilidade também. A gente tem uma ferramenta que é o CBRWorks, que implementa essa estratégia. Não sei se a gente vai chegar a usar o CBRWorks, vamos fazer mais CBR, que é uma ferramenta de código aberto. Mas a gente vai ver isso. Então, essa é uma visão geral. A gente pode abrir o site da Amazon aqui para ter um exemplo. Acho que sempre vale a pena.
com sim, o resto provavelmente não. Assiste filme em 3D, capacete. Não estou vendo aqui. Eu vou ter que permitir outras coisas. Aí. Vamos ver qual é o lixo que vai aparecer. Não apareceu. Ai. Aqui, ó. Unideals. É aquele. Nossa Senhora. Images, System. Pronto. Eu acho que eu matei a propaganda. Muito bem, vamos procurar alguma coisa. Isso tem algum lugar aqui, pronto. Foi? Agora foi. Alguém tem uma sugestão de algum livro para procurar? O conhecimento padrões. Provavelmente vamos encontrar o romance do William Gibson. Ou vamos encontrar livros. Livros para ler. Reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina. Etc, etc. Bom, aqui a gente fez uma pesquisa bem boba. Tá? Se eu for olhar agora em literatura, por exemplo, vamos entrar no William Gibson aqui. Alguém lê Cyberpunk? Então, ele vai me sugerir primeiro o que costumeiramente é comprado junto. Vai sugerir também, quem comprou aquilo, também comprou esse aqui. E como eu não entrei com o usuário meu, ofertas incríveis. O que é isso aqui? O que é esse aqui? Já 540 foi CloudFront. Uau. Simplifica. Seja lá o que for, não avacalhou nada. Então, por exemplo, ele está me sugerindo um outro livro aqui. Passou isso por cima. Com base em alguma coisa. Aí aqui está sugerindo novamente mais esses livros. Ofertas aqui, tá difícil. Por aí vai. Se eu fosse entrar com a minha conta, eu não vou entrar com a minha senha aqui, com esse negócio poluído do jeito que anda aqui. Tá? A gente poderia, com base na minha própria história de compras, ver outras coisas. Tá? Aqui agora não foi um exemplo muito bom, porque ele me mostrou um monte de livros do mesmo autor. Tá? Podemos voltar lá para Pattern Recognition e pegar simplesmente, por exemplo, esse livro aqui. Tá? E aqui você vê agora que tem livros similares, por exemplo, assim, ó, aprendizado estatístico de dados. Já não é mais reconhecimento de padrões. Tá? Existem características em comum. Então, eles estão sugerindo que você olhe esse. Se eu for entrar nesse daqui, tá? Muito provavelmente com esse meu comportamento, tá? Eu já reforcei essa similaridade, tá? E por aí vai. Tá? Então, vocês todos devem comprar livros na Amazon, já devem ter feito a experiência de que quando vocês olham isso aqui, essa interface é ainda mais rica do que isso daqui, quando você está usando a sua conta. Tá? Ufa. Então,
justamente para a gente montar esse tipo de aplicação que o RBC é interessante, aonde mecanismos de lógica exata, tá? Os sistemas de recuperação de informações também falham. Tá? Então, a ideia do RBC é, se eu explicitamente procuro por respostas a perguntas, é fazer isso daqui, tá? Achar respostas se eu tenho uma pesquisa vaga, a situação descrita incompletamente, não existem respostas exatas, as respostas representam documentos, onde eu tenho algumas informações que eu posso usar para classificar. Tá? Então, algumas definições que já são relativamente antigas aí, né, de raciocínio baseado em casos, é de que, por um lado, o RBC é raciocinar através de relembrar, então eu procurar situações similares. Né? Essa é uma forma como nós, humanos, costumamos pensar. Né? E quando a gente se defronta com alguma situação nova, normalmente nós procuramos primeiro na nossa memória, isso é um troço automático, nos lembrar de situações similares que ocorreram no passado, ou das quais nós ouvimos falar, por isso em povos primitivos, sentar ao redor da fogueira e contar causa é uma coisa importante. Não? É transmissão de conhecimento instrumental. Não? E a gente vê se a gente consegue aplicar aquela solução que a gente lembrou, de repente adaptar aquela solução que a gente lembrou, tá, ao problema atual. Se a gente não lembra de nada, aí a gente começa a analisar o problema e a tentar descobrir uma solução nova a partir do zero. Por mais que depois, se alguém pergunta para você como é que você resolveu o problema X, eu usei a seguinte técnica, eu fiz essa análise em cima daquilo, aí usei aquele modelo de raciocínio, aí eu peguei, transformei aquilo nisso, e depois disso eu peguei, simplifiquei aqui, e aí eu cheguei aqui, genial, né? Mas na verdade o que a pessoa fez foi lembrar de um troço parecido, ver se dava para adaptar, dar uma adaptada, ver que dava certo, e aí ela pegou esse raciocínio aqui e fez isso para se adaptar. Isso é bem interessante, eu não sei. Então, se vocês lembram dos furores da matemática, a questão de uns 15 anos atrás, que foi aquele matemático que provou o último teorema de Fermat? Não lembram disso? Tá. Em todo caso, tá? É bem interessante, existe, vou até achar esse livro, Fermat. Então, Fermat disse o seguinte: existe um A quadrado que é igual a um B quadrado mais um C, perdão, errado, o quadrado aqui é que falta. Então, existe um A na X que é igual a um B na X mais C na X. Vai existir algum para X menor ou igual a 2. E só e somente para X menor ou igual a 2. ABC vírus. ABC naturais. Sim. Tá? Sim, naturais. Não, tem sentido. Tá? E isso daqui, diz a lenda, ele rabiscou no lado de um caderno de notas dele. Isso eu provei num outro papel, agora eu não estou com saco de continuar e copiar aqui. Ponto. Tá? Ninguém sabe até hoje se ele tinha tomado absinto demais, se ele de fato tinha feito aquela prova ou se ele só queria impressionar alguém. Ninguém nunca ficou sabendo. Tá? E isso foi uma procura longa na matemática. Existe um livro bem interessante sobre isso. Então, a gente estava na Amazon, vamos voltar à Amazon. Não virou filme ainda. Não, porque a história da matemática... Existe um autor... Fermat com TH tá ótimo, não, mas tudo bem. A hora que o negócio aqui acordar, ele vai achar. Aqui.
Isso aqui é um livro bem interessante porque ele conta, assim, quem resolveu esse problema foi um matemático antes pouco conhecido. Não? Ele apresentou pela primeira vez o resultado dele numa oficina de matemática que, inclusive, era um pessoal lá do meu curso de doutorado na Universidade de Kaiserslautern que ajudava a organizar, que era as oficinas de matemática da Floresta Negra. Alguma coisa do tipo o Computer on the Beach que a gente faz aqui, assim, tá? Aquilo lá era num hotelzinho daquele de madeira, assim, tá? Com um grupinho pequenininho ali de uns 50 matemáticos que pareciam uma gente muito boa, mas era um troço informal e tal. Os anais daquilo eram quase nada. Era uma coisa para o pessoal bom de matemática se encontrar. Ele apresentou aquilo lá a primeira vez. Primeiro ninguém acreditou, ele provou, fez um furor a partir dali e depois ele publicou. Mas o Simon Singh, no livro, ele explora primeiro a questão do próprio teorema de Fermat e depois ele explora a questão das pessoas que tentaram resolver. E esse cara, eu não me lembro mais o nome do matemático que resolveu, é um britânico. Andrew Wiles. Hã? Andrew Wiles. Não. Ele usou exatamente isso que eu digo. Tá? Porque ele pegou um enfoque que vem de uma área da matemática completamente diferente, que são as equações elípticas, tá? E ele pegou um modelo de raciocínio que vem dessa área da matemática e disse, olha, se eu pegar esse arcabouço aqui, eu acho que dá para aplicar aqui. Porque é parecido, porque tem a ver, etc. Depois que ele teve esse insight, obviamente ele foi lá no papel e começou a tentar desenvolver, e aí ele chegou num raciocínio bastante complexo, e naquele dia lá nas oficinas de matemática da Floresta Negra, ele apresentou aquele raciocínio dele lá. Mas de fato, ele chegou primeiramente ao caminho para resolver o problema, lembrando de um método, de uma área completamente diferente da matemática, mas que pela estrutura do método ele achava que talvez pudesse aplicar nesse problema. Então, é interessante a gente ver isso, porque quando a gente pensa, prova de teorema em matemática, uma coisa que você faz passo a passo, você faz de maneira analítica, você começa sequencialmente com esse passo, com esse passo. Tá, mas como é que eu sei que eu tenho que ir para essa direção e não tenho que ir para outra? Primeiro, eu usei o meu conhecimento de uma maneira abstrata e inexata e imaginei um arcabouço, uma estrutura geral para o caminho a seguir. E eu faço isso por similaridade, lembrando de outras coisas. Então, nesse caso aí, o inglês, como é que é o nome dele mesmo? Andrew Wiles. O Andrew Wiles, pelo fato dele ter tido uma formação numa área bem diferente da matemática do que teoria dos números, ele tinha esse conhecimento, essa experiência prévia, ele pode trazer. Tá? Então, essa é uma forma de pensar que nós, humanos, costumamos fazer e fazemos de uma maneira pouco consciente. A ideia do RBC é tentar modelar isso dentro do computador. Tá? Então, similaridade, a gente já sabe como é que a gente encontra, a gente só tem que deixar esse processo de encontrar similaridade de uma maneira um pouco mais inteligente. E depois colocar a inteligência na parte final, que é, em muitas situações, a coisa mais difícil, por exemplo, a adaptação de casos. Nesse caso específico ali, do teorema de Fermat, com certeza a gente não conseguiria, de maneira mecânica, a gente fazer essa prova de teorema do jeito que ele fez. Mas em muitas outras situações onde eu estou procurando um carro com determinadas características, tá? A minha loja online, o Rei das Jabiracas, não tem o carro que o sujeito está procurando. Porém, eu tenho um Fusca bem parecido. Se eu passar uma mão de tinta, fica igual. Eu posso, por exemplo, pensar no seguinte: ora, por que não pintar o Fusca da cor que o cliente quer, cobrar lá o valor da pintura? Se a pintura é uma pintura simples, ela não vai custar muito caro. E eu ofereço para o possível cliente: olha, o Fusca lilás que você estava procurando tem aqui, ó.
150 mil quilômetros, motor 1.2, aí, para você. Tá? O preço é esse aqui, customizado. Tá? Então, eu posso ter um sistema que oferece esse tipo de coisa. Da mesma maneira, uma loja online, por exemplo, que vende mountain bike. Tá? Quem gosta de bicicleta é muito chato. Eu quero um aro da Campagnolo, eu quero um quadro Specialized, eu quero um pneu que não seja coreano, eu quero não sei o quê. Tá? Bom, muito mais fácil eu montar a bicicleta. Tá? Por que não fazer um site, montar a bicicleta de acordo com experiências prévias? Então a gente vai ver como é que a gente consegue fazer isso dentro do RBC. Tá? E aí nós temos essas definições, que a maioria delas é lá do final da década de 80, início da década de 90, que foi, entre aspas, a era de ouro do RBC, quando o pessoal estava descobrindo essas tecnologias. Nos últimos 15 anos em RBC não aconteceu muita coisa. Eu recebi esses dias um e-mail de uma chamada para uma oficina da Noruega sobre cyberinfraestrutura para a RBC, tentando reativar o interesse da comunidade acadêmica nisso. Mas é interessante que a ideia por trás é sempre essa de você relembrar e operacionalizar aquilo que você relembrou. Então, aqui alguns exemplos. Essas transparências aqui, elas são adaptadas de transparências que a gente fez para um curso que era dado na Univale durante muito tempo. Era um curso do meio da graduação, o pessoal tinha um preparo um pouco menor que vocês e não tinham visto aquela parte antes. Então elas são bem detalhadas, eu vou pular uma coisa ou outra, para a gente não perder tanto tempo. Né? Mas assim, por exemplo, o médico, ao analisar um caso novo, lembra de um outro paciente. Os problemas apresentados pelo ouvido do paciente são parecidos com o caso típico de otite média. Ele vai apresentar, vai ministrar um tratamento para otite média. Tá? Essa TV, um técnico de serviço, por exemplo, lembra que aquela TV tem os mesmos problemas que uma outra que ele consertou na semana passada. Tá? Deve ser uma TV antiga, porque ele vai trocar as válvulas de saída de áudio, tudo bem. Tá? Nem todo exemplo é atual. Mesmo na área jurídica, apesar de todo jurista, quando faz o curso de bacharelado em Direito, aprende de que analogia não pode ser usada em Direito, no fim de contas, na hora que você procura por jurisprudência, você tem que usar analogia, não tem muita outra opção. Tá? E o jurista que tentar me convencer de que ele não usa analogia para procurar jurisprudência, eu acho que está para nascer ainda. Então, assim, argumentos do jurista para si mesmo são que um determinado caso é muito parecido com o outro, então, por que não seguir o caminho do raciocínio que existe na jurisprudência aqui? A hora que você apresenta para o juiz, você não vai dizer isso. Você vai dizer, ó, a situação é tal, a situação é tal, a situação é tal, e por isso, nós pleiteamos tal. Mas isso é o pós-processamento. O pré-processamento é encontrar uma coisa parecida. Então, por aí vai. A gente pode ir além disso daí. Então, na verdade, você tem, por um lado, um conhecimento experimental, quer dizer, uma base de casos, e você vai ter modelos de operação. Esses modelos são formas de você encontrar similaridade e também formas de você raciocinar com determinadas variáveis e ver como é que o domínio de cada uma dessas variáveis se comporta. De maneira que, ao construir a sua base de conhecimento, você vai estar pré-classificando e categorizando, e ao encontrar novas experiências, você reconhece situações similares a partir dessa base. Então, resumindo, o RBC ele é um enfoque de IA para solução de problemas e para aprendizado. Então, nem todo sistema de RBC vai ser capaz de aprender, mas quando a gente vê a teoria de RBC
RBC a gente prevê essa possibilidade, tá? A gente chama isso de aquisição de casos, e ela pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, de forma não supervisionada. Por exemplo, o sistema da Amazon, ele com certeza aprende de forma não supervisionada, pelo menos não existe um supervisor na Amazon, porque você está dando feedback. O sistema está fazendo experiência com você mesmo. Ele está sugerindo coisas, e a maneira como você reage a essas sugestões do sistema são feedback. A gente vai ver isso depois, que no RBC isso a gente não considera como aprendizado supervisionado, porque na verdade você não está treinando a Amazon, você não está sabendo, tá, que ao usar o sistema, você está sendo abusado como um refinador para o sistema, né? Mas é o que de fato ocorre, né? Então, o RBC vai resolver problemas recuperando e adaptando. Então, a adaptação de casos também é uma questão importante, experiências passadas que a gente chama de casos, armazenados numa base. O novo é problema, então ele é resolvido na base da adaptação de soluções de problemas similares. E eu posso ter um feedback que me diz o que essa nova solução produziu. Ela é uma boa solução, é uma solução ruim. Um sistema de vendas online, se o usuário comprou, ela é uma solução excelente. Se o usuário se interessou, clicou e olhou detalhes, ela é uma solução boa. Se o usuário ignorou, ela é uma solução possivelmente ruim. Então a ideia é a gente trabalhar com recuperação de experiências similares, ou seja, analogias, e reutilizar a experiência no contexto da situação nova, seja com reutilização completa ou parcial, ou com adaptação, né, e armazenamento da nova experiência, caso nós tenhamos um mecanismo de feedback. Em algumas situações eu não vou ter mecanismo de feedback, então não dá para fazer um armazenamento de nova experiência, né, mas muitos outros têm. Pode dar um exemplo da ausência de feedback? Sim. Eu posso ter, por exemplo, um sistema de apoio ao diagnóstico médico que é fechado, aonde eu não sei o que aconteceu com o paciente. Alguém faz uma pergunta, o sistema sugere um diagnóstico e é isso daí. Se eu quiser colocar feedback num sistema desses, eu vou ter que solicitar ao usuário que venha uma semana depois, acesse o sistema de novo e diga lá se ele ficou melhor ou ficou pior. E se o usuário nunca acessa o sistema, eu tenho que partir da premissa de que ele morreu. É uma coisa complicada a gente trabalhar com isso. Então, sistemas de diagnóstico desse tipo, tipicamente são sistemas fechados. Você sugere uma forma de ação, mas você não espera que essa sua sugestão produza algum tipo de feedback. Se o usuário voltou depois no médico, nós sabemos que não foi uma boa sugestão. Ele pode ter voltado ao médico para trazer uma flor, por exemplo, porque ele ficou bem. Assim, é complicado, entende? Não é sempre que é possível. Eu posso ter, por exemplo, outras situações onde o meu círculo de feedback ele é fácil. Vamos pensar no seguinte, é um exemplo que eu não sei se ele existe na prática em algum lugar, mas é um exemplo fácil da gente imaginar. É um controle de um processo químico. Possíveis exemplos. Estação de tratamento de efluentes ou a piscina da sua casa. Então, você tem lá um sistema baseado em casos que faz coleta de vez em quando dados, pH, alcalinidade, quantidade de matéria orgânica, etc. Serve tanto para tratamento de efluente quanto para a sua piscina. Aí o sistema vai, dependendo se a sua substância a ser testada, a água da piscina ou o efluente, fora de determinados parâmetros, ele pode pegar lá com raciocínio baseado em casos, sugerir, bota cloro, bota
bota algum alcalinizante, faz alguma coisa, repõe flora bacteriana porque parou de fermentar, no caso da estação de tratamento de efluentes, não da piscina, e por aí vai. E o sistema vai em seguida medir o resultado, vai esperar um tempo, obviamente, para que ocorra a reação, mistura tudo e verifica se isso resolveu o problema ou não. Tá? Então aí você tem uma situação de diagnóstico e controle. Tem um ciclo de controle nisso daí, e o meu ciclo de controle ele não é um ciclo tradicional, que é baseado no modelo, mas ele é um ciclo baseado em RBC. Eu tenho diferentes situações como casos, e para cada situação dessas eu tenho uma solução possível, alcaliniza, bota cloro, faz não sei o quê, e eu vejo se o resultado que eu produzi ele foi adequado. Então, é um processo automático. Eu posso até ir além do que eu queria, eu tenho que voltar, eu preciso de um outro caso para dar uma arrumada, vou ter cloro demais, a água está muito ácida. Tem várias situações possíveis que podem acontecer na piscina ou na estação de tratamento de efluentes. Então, esse é um sistema fechado em que eu tenho meu feedback. Aí funciona sem problemas. A Amazon é um exemplo de um sistema aberto, mas que tem feedback. Porque o usuário vai fazer alguma coisa. O significado de o usuário não fez nada, se o sistema é um sistema aberto, necessariamente para mim é algo sem semântica. Eu podia estar procurando, sei lá, eu sou um adolescente, eu adoro ficção científica, eu estou procurando um livro que eu queria há muito tempo, finalmente eu descobri o nome do autor, acabei de achar o livro, estou louco para comprar, vou comprar a versão capa dura, encadernada, aquela que custa $50, versão de colecionador. Na hora que eu vou clicar em comprar, a minha mãe me chama para comer. E eu tenho que ir. Eu sei quais são as consequências de não atender. O que significa isso? Eu detestei aquele livro, aquela sugestão da Amazon é uma porcaria, por favor, nunca mais sugira a versão de colecionador capa dura de $50 para ninguém. Não! Eu não sei, é difícil de dizer. Então, nesse caso é um sistema aberto, com feedback. Então, se eu puder coletar dados de feedback, obviamente negativo, eu coleto, mas é difícil. O fato de eu ter uma omissão não significa que a minha sugestão era ruim. A não ser que isso seja estatisticamente relevante. O sistema 10.000 vezes sugeriu aquele livro lá para adolescentes e nenhum comprou. Aí, de repente, vale a pena mudar parâmetros e começar a sugerir a versão paperback. Aquela com papel polpa, assim, bem ruim, que custa $2, porque aí vão comprar. Agora, se o usuário foi lá e comprou, eu tenho um feedback positivo e nesse caso houve uma ação e essa ação eu tenho que considerar. Mas esse é o caso do sistema aberto. Então, na mesma coisa, no sistema de diagnóstico médico, ele necessariamente é aberto, porque eu tenho um paciente, e a não ser que eu insira o médico como um mecanismo de feedback no meu sistema, e eu obrigo o médico a sempre me dizer o que foi que aconteceu com o paciente, eu não tenho como ter esse feedback. Então eu posso até em casos onde o paciente melhorou muito, e ele veio lá trazer a rosa para mim, eu posso até tentar inserir essa informação, fortalecendo aquele diagnóstico específico para aquele conjunto de sintomas. Mas o fato do paciente não ter voltado não significa que ele foi parar no necrotério. Pode ter sido simplesmente que ele ficou bom e foi passar férias em algum lugar longe. Então, lá ele recebeu uma oferta de emprego e não voltou nunca mais. Então, a gente pode imaginar muitas historinhas. Então, a questão de eu trabalhar com sistemas abertos tem justamente esse problema. Feedback num sistema aberto não é uma coisa confiável. Então eu tenho que desenhar muito bem os meus cenários de feedback para entender aonde que vai ser eventual. Quando ele ocorre, ele tem um significado,
Tá? E em quais situações que o feedback ou não tem significado ou o fato dele não ter ocorrido não significa nada para mim. Tá? Então, vou voltar para cá. Independente do sistema ser aberto ou não, tá? Eu vou ter esse ciclo aqui, onde eu tenho armazenados blocos de informação, tá? Que normalmente estão divididos em pelo menos duas partes, uma parte que a gente chama de problema, a outra de solução. Tá? O meu processo funciona, eu tenho um problema novo, eu vou procurar algo parecido, quer dizer, eu considero aqui apenas a parte de problema, como a gente viu lá quando a gente estava discutindo a questão do auxílio ao conserto de máquina de controle numérico usando redes de Corona. Né? Eu vou olhar um pedaço da minha informação e vou aplicar similaridade aqui, mas eu recupero o caso como um todo, e dependendo, se eu tiver um modelo, tá, eu posso adaptar isto daqui para apresentar uma solução nova, customizada. Tá? Então, pode ser também que eu simplesmente apresente isso aqui sem adaptação nenhuma. Tá? Então, mesmo num sistema sem feedback, eu posso fazer algum tipo de adaptação, por exemplo, no sistema médico, ele pode me pedir dados como, por exemplo, o peso de uma pessoa na hora de sugerir a dose de uma medicação. Tá? Isso é uma adaptação de caso, mas é uma adaptação limitada. Então, exemplo, tá? Diagnóstico técnico de impressora. Tá? Sintomas são observados e valores são medidos, a primeira parte do processo. Sei lá, a impressora modelo Robotron Matrix 600 não funciona e todas as luzes estão apagadas. A minha meta é identificar a causa para o defeito. Nesse caso aqui é curto-circuito, está documentado, isso é um caso da minha base. E corrigir a minha estratégia, trocar a fonte de alimentação. Muito bem. Como é que eu vou trabalhar com isso? O Robotron é uma marca que existiu, era um fabricante de computadores da Alemanha Oriental, na época da cortina de ferro. Muito bem. Então, um caso vai descrever uma situação diagnosticada, armazenada. Ele vai incluir a descrição dos sintomas, a descrição do defeito e da causa, tá, que é uma parte de explicação que não necessariamente tem que existir, tá? E a descrição da estratégia de correção, que é a solução. Pode ser que eu queira apenas diagnóstico, nesse caso eu não tenho estratégia de correção, tenho apenas explicação do defeito. Sim? Então, variável, mas a gente vai poder identificar esses três componentes num caso. Então, a gente vai armazenar uma coleção de casos numa base e a gente vai identificar um caso similar pela descrição de sintomas e reutilizar o resto. Tá? Então, tipicamente, eu vou ter atributos, eu vou ter valores para esses atributos. Alguns podem estar na situação desconhecido. Então, uma coisa que é diferente no raciocínio baseado em casos de outras técnicas é que eu tenho que trabalhar a minha estratégia de identificação de similaridade de maneira a poder trabalhar com atributos cujo status é valor desconhecido. Bom, se eu substituir desconhecido sistematicamente por zero, bom, eu vou estar calculando a minha similaridade errado. E, no caso aqui, a parte da solução, você vê, tem duas subpartes. Na minha base de casos, eu teria, por exemplo, um conjunto de casos diferentes aqui. Um é cartucho de tinta preta está vazio, o outro é curto-circuito, são situações bem diferentes. Então, a ideia é sempre que cada caso é independente do outro. Então, como é que eu vou solucionar um novo problema? Eu vou tentar atribuir valores aos atributos que eu tenho na minha estrutura
estrutura de casos, ou pelo menos a uma parte deles. Tá? A gente já viu, nem toda situação eu consigo saber os valores de todos os atributos. E é importante eu poder trabalhar sem isso. Tá? Então, e eu vou procurar por algo parecido na base de casos. Então, essa aqui é a parte mais importante. A gente volta lá para a nossa discussão do primeiro capítulo, similaridade. Tá? E a ideia é que as métricas de similaridade elas possam expressar esse grau por um número real entre 0 e 1, tipicamente. Tá? Nós podemos, né, diferentemente do que nós estávamos fazendo até agora, onde a gente estava trabalhando com métricas de similaridade monolíticas, tá? Nós podemos trabalhar com similaridade de forma independente para cada atributo, depois calculando uma similaridade global. Tá? Isso a gente chama de princípio global local. Tá? Eu posso criar uma métrica para cada atributo e depois criar uma regra de como é que eu vou calcular a similaridade global nisso daí. Quando a gente trabalhava com distância euclidiana, tá? Eu simplesmente, a minha regra era diferença entre atributos elevado ao quadrado, tá? E a minha regra global era some tudo e tira a raiz. Tá? Muito bem. Aqui eu posso fazer algo diferente. Tá? E a gente vai ver que os sistemas de RBC mais simples, na verdade, usam os modelos aritméticos bem mais simplesinhos do que a distância euclidiana. Tá? E a gente pode dar pesos diferentes a atributos nesse caso, inclusive de forma experimental. Tá? Então, por exemplo, o atributo luz de estado de papel, eu posso também trabalhar simplesmente listando valores. Tá? Vamos supor, eu tenho o caso 1 e o caso 2 aqui, ó. Se os dois valores forem iguais para esse atributo, a similaridade é 1, se não é 0. Tá? E eu posso ter atributos aonde o meu valor vai ser parecido aqui. Tá? Esse modelo, ele é bastante parecido com esse, porém, esse modelo é bem pouco parecido com esse. Então, muito provavelmente uma solução para aquele modelo também vai se aplicar bem a esse. Aqui eu já não tenho mais tanta certeza. Então, eu posso, por exemplo, aí dar peso a cada atributo. Tá? Palavras-chave dentro da descrição do problema, posso dar um peso alto, por exemplo. A título de exemplo aqui. Importância média podem ser várias variáveis aqui. E uma importância baixa, por exemplo, o modelo. E aí, eu vou comparar e eu tenho que calcular essa similaridade. Então, simplesmente comparando variáveis entre si aqui, eu vou ter 0,6, 1, 0, 1 e 0 aqui, em função dos valores. Aqui eu tenho um 0,6 por causa do modelo. Não, por causa da descrição, perdão. Não. Completamente diferente. 0,6 por causa do modelo, é isso. 1 é igual, 0 é completamente diferente. 1 igual, 0 diferente. Aí eu vou multiplicar isso de acordo com isso daqui. E eu vou ter uma nova fórmula aqui. E eu vou dividir simplesmente isso aqui pela soma dos pesos, que isso é uma média ponderada. Tá? E eu tenho um valor que vai cair no intervalo fechado 0, 1. 0 absolutamente igual, 1 absolutamente igual, 0 totalmente diferente. Então, depois que a gente viu distância euclidiana, depois que nós vimos distância de Mahalanobis, tá? A gente olhar para isso daqui, isso aqui parece profundamente trivial. E a gente pode aplicar outras métricas de similaridade em RBC também, mas muitos sistemas de RBC trabalham com essas métricas simplesinhas aqui. Então a gente vai começar a
considerar essas medidas simplesinhas ali para a gente trabalhar. Tá? Então aqui a gente tem uma outra comparação, tá? Onde a descrição é muito similar, um não imprime a cor, outro não imprime preto. Tá? O resto, quase igual. Tá? E aqui a gente chega a uma similaridade maior, 0,5. Então, esse caso é mais similar. Agora vem a segunda parte. Bom, aonde estão as diferenças entre o caso mais similar e o meu problema? Estão aqui. Tá? Agora, para eu poder fazer a adaptação, eu preciso de um modelo. Tá? Então, a gente vai ver isso em detalhes mais lá na frente, de que eu não consigo fazer a adaptação de casos se eu não tiver um modelo do meu domínio de aplicação. Tá? Eu, usando o bom senso e anos de experiência com impressoras que não funcionam, sei que se a impressora não imprime em preto e o resto está funcionando, deve ser o cartucho tinta preta. E aqui a impressora não imprime em cores, então eu sei que se aqui eu tinha que trocar o cartucho de tinta preta, aqui eu devo trocar o cartucho de tinta colorida. Tá? Mas para conseguir chegar a essa conclusão, eu preciso de um modelo que me diga que existe essa relação, senão eu não consigo. Tá? Então, sistemas de RBC que fazem a adaptação de casos, eles necessariamente vão precisar de um modelo que pode ser um modelo simples, mas que tem que existir. E aí a gente chega a uma nova solução que é, entre aspas, original, não estava na base de casos, não. E que assim, se mostrar como correto, eu posso armazenar, o sistema pode aprender, mas aí eu preciso desse feedback do usuário, nesse caso aí, porque é um sistema aberto. O usuário vai ter que me dizer, olha, a sugestão deu certo. Então, sistemas de helpdesk online, para muitas coisas, funcionam assim, só que dificilmente vão fazer adaptação de casos, normalmente tem bases de casos muito grandes. Tá? Mas esse é um tipo de raciocínio que, se você tem um humano na ponta que vai testar a solução que você sugeriu, tá? É factível. Tá? Apesar de a gente pensar, pô, aqui vai ter uma taxa de erros, não tem problema. Tá? Eu consigo trabalhar com isso. Então, aqui está o meu novo caso. Onde a razão é o cartucho de tinta colorida vazio e a minha ação corretiva é a troca do cartucho de tinta colorida. Então, dentro do RBC, isso aqui foi um norueguês chamado Agnar Almond que definiu, e a gente usa isso há 20 e tantos anos. Temos uma coisa chamada ciclo do RBC ou ciclo 4R. Tá? Dado um problema, o nosso primeiro passo é usar a base de casos para recuperar os casos mais similares. Identificado o mais similar, nós vamos reutilizar esse caso. Essa reutilização pode implicar na adaptação do caso. Tá? Se o sistema aceita feedback, pode haver uma revisão do caso. Eu sugeri fazer isso. A pessoa foi lá, fez, tomou um choque. Tá? É uma revisão, não sugira mais isso. Tá? Então a solução que eu sugeri pode estar confirmada ou não. Se ela estiver confirmada e ela for suficientemente diferente do que tinha aqui, por exemplo, o meu processo de adaptação, ele fez mudanças consideráveis, tá? Então eu vou reter esse novo caso na base de casos. Da próxima vez que surgir um problema similar, eu não tenho mais que correr esse risco de adaptar e rezar para que a minha adaptação esteja certa. Não, a situação já ocorreu, a situação aconteceu, eu testei, ela foi revisada e o caso foi armazenado. Né? Então, o processo de revisão aqui, que parece uma coisa complexa, na verdade é um feedback sim, não.
Bom, aqui eu coloco a pergunta funcionou? Se a resposta for sim, houve uma revisão positiva. Se a resposta for não, houve uma revisão negativa. Em sistemas abertos, se não houver resposta, eu não faço nada. Tá? Então, tipicamente eu vou precisar da minha base de casos, eu vou precisar de um vocabulário, tá, que vai me descrever as faixas de valores de cada atributo. Tá? Quando eu tenho atributos que são tipos enumerados, quais são os possíveis valores? Quando eu tiver hierarquias de atributos, as relações entre as partes dessas hierarquias e assim por diante. Tá? Quando eu tiver casos mais estruturados, os arcabouços com as estruturas dos casos. Eu vou ter uma métrica de similaridade. Tá? E quando há adaptação, eu preciso ter um conjunto de regras de adaptação. Tipicamente, a adaptação de casos é feita com regras. A gente vai ver isso no CBR Works, onde vocês vão poder lá elaborar algumas regras de adaptação. Então, voltando agora ao nosso início lá, tá? O RBC é uma coisa diferente tanto de sistemas de banco de dados, apesar de ele estar centrado num grande conjunto de dados armazenados, quanto diferente de sistemas de baseados em conhecimento, porque eu não me apoio unicamente num modelo, num conjunto de regras. Tá? Sistemas de RBC mais avançados têm modelos e têm regras, mas não é o cerne do sistema. O cerne está numa coleção de conhecimento codificado na medida de similaridade e de conhecimento codificado nos casos, né, que é o ponto em torno do qual o resto orbita. E aí, a gente, para ter uma visão geral, tá, pode classificar os tipos de tarefas aonde se aplica raciocínio baseado em casos. Tá? Então, do mesmo jeito que quando a gente viu redes neurais e vimos aprendizado de máquina, a gente classificou em classificadores e agrupadores, tá? Nós podemos fazer uma classificação de alto nível para o RBC do ponto de vista de áreas de aplicação. Tá? Tipicamente aqui, a gente não vai ter um sistema que fabrica raciocínio indutivo. Tá? Mas, no fundo, o centro de todos esses sistemas sempre vai ser um mecanismo de classificação. Tá? Mas, dependendo do tipo de tarefa realizada, a coisa pode ser diferente. Então, a gente agrupa em dois grandes grupos os sistemas de RBC. Por um lado, nós vamos ter as tarefas analíticas, tá? Que são aquelas tarefas mais típicas, mais comuns de classificação de dados. Tá? Que é a pura e simples classificação. Eu tenho um caso, eu preciso dizer em que categoria que ele cai, ponto. Tá? Sei lá, classificação de aves observadas em voo. Algumas características, e você diz é uma ave de rapina, é um papagaio, sei lá o que. Tá bom. Tá? Diagnóstico. Quando eu tenho diagnóstico, eu tenho uma tarefa que é uma tarefa de classificação pura e simples. Pode haver uma adaptação bem limitada, como aquele exemplo de adaptar uma dose a um peso. Tá? E vai haver uma saída que tipicamente é a caracterização da doença que eu identifiquei. Pode estar acompanhado de uma sugestão de terapia, mas não necessariamente. Tá? Na área médica vai estar acompanhado de uma sugestão de terapia. Tá? Eu posso ter outras situações onde eu tenho simplesmente um diagnóstico. Uma máquina pifou, eu digo por que pifou. Tá? Suporte à decisão, aí sim
vem com sugestão de terapia. Então, os sistemas de diagnóstico que a gente entende como sistemas de diagnóstico médico, que classificam um conjunto de sintomas, dizem, ó, a classificação é doença catapora, sugestão de terapia é antitérmico, analgésico e cama. Na verdade, são sistemas de suporte à decisão. Eu não estou só dizendo esse caso cai nesta categoria. Eu estou dizendo este caso cai nesta categoria e a ação a ser tomada é esta daqui. Eu posso ir além com tutoriais, previsão e avaliação, onde avaliação é um tipo de diagnóstico, tutoriais e previsão são tipos de suporte à decisão. No caso do tutorial, eu vou ter sequências de levantamento de dados, sugestão de ação, levantamento de dados, sugestão de ação e assim por diante. Na previsão não é muito diferente do suporte à decisão. E eu tenho, por outro lado, então aqui, nas tarefas analíticas, o sistema de RBC ele não me produz nada. Ele classifica alguma coisa, às vezes sugerindo uma ação a ser tomada. Nas tarefas de síntese é diferente. Eu vou produzir algo. Então, o mais típico no RBC é a parte de configuração de produto. Eu quero comprar um PC online, eu quero comprar uma bicicleta online, eu dou alguns dados a respeito daquilo que eu quero, o sistema vai me sugerir outras coisas dependendo do que eu aceitar ou não. Eu vou acabar com ou um PC montado ou uma mountain bike montada. Então, esse aqui é o típico. Aqui a gente precisa de modelo, mas o modelo é relativamente simples. Planejamento é a mesma coisa, só vai um pouco numa outra direção. Quando a gente chegar lá, eu vou mostrar exemplo para vocês, novamente no domínio do controle numérico. Agora você já sabe o que é um pouco de controle numérico. A gente vai ver que o sistema de RBC pode ser usado para gerar os programas, controle numérico. Aí a gente usa um sistema de planejamento ou projeto. Eu estou terminando de construir uma casa e analisando o raciocínio do arquiteto é bem isso. Como é que funciona a ideia? Quando eu peço para alguém bolar uma casa, por exemplo, a pessoa não vai começar do zero. Ela vai perguntar que tipo de casa você quer, multifamiliar, unifamiliar, a família é grande, a família é pequena, você gosta de fazer hobbies em casa, você e a esposa ainda dormem no mesmo quarto, etc. Bom, aí pega esse conjunto de informações e com isso vai te gerar muito rapidamente um primeiro modelo, que você vai refinar, adaptar, etc. Então, com base em algumas informações, a gente pode já ter modelos de casas prontas. Casa onde é somente o empregado que cozinha, são casas onde você tipicamente não vai fazer a cozinha ligada na sala de jantar, na sala de visitas. Onde você vai botar a cozinha lá no canto, tem um corredor até a sala de jantar. Casas onde quem mora cozinha. Muito comum é você ter a cozinha integrada com sala de jantar, ou pelo menos do lado, ou até você ter um loft assim com cozinha, sala de jantar, sala de visita, coisa comprida, é o que a gente tem em casa. Então, essa decisão de design é uma decisão que ela já vem a partir de um atributo muito simples. Você, família cozinha, a família tem empregado que cozinha. Que por trás tem toda uma questão de workflow associada ao processo de como é que funciona a produção de alimentos dentro da casa, mas que, por outro lado, sugere determinados modelos de design, de divisão de ambientes, etc. Então, a partir do momento que eu tenho alguns parâmetros, eu posso pegar um modelo pronto de uma casa típica, adaptar, botar um dormitório a mais, botar um banheiro a mais, puxar isso aqui um pouco, adaptar a forma do terreno, e eu tenho muito rapidamente uma primeira sugestão. Então, a gente também vai mostrar um exemplo de um sistema de RBC que funciona para fazer esse tipo de coisa aqui. Lá na frente, quando nós estivermos chegando lá. Então,
O RBC começou lá em 1977 com Robert Schenck. Talvez alguns dos exemplos mais típicos, mais contundentes, são exemplos da primeira metade da década de 1980 e depois mais para o final da década de 80, que são sistemas ainda sem essa estrutura que a gente viu aqui, sistemas bastante específicos, mas que já funcionaram. Aqui teve um papel importante uma pesquisadora chamada Janet Kolodner, que trabalhou em cima disso. Ela e uma colega dela, que é uma portuguesa chamada Manuela Veloso, não está aparecendo aqui por alguma razão. Então, a partir daí a coisa foi evoluindo, e a época de ouro foi realmente início da década de 90 até 2000, por aí. Esses aqui foram 10 anos onde se produziu muito, principalmente na Europa, Alemanha e França e Noruega. Se produziu muitos sistemas, muitos exemplos e muitos modelos de raciocínio baseado em casos. Essas pessoas que trabalhavam nesses projetos continuam até hoje fazendo pesquisa em raciocínio baseado em casos. Então, nós temos um congresso que acontece todo ano, que é a International Conference in Case-Based Reasoning. Esse ano não sei onde é que vai ser. A última vez que eu voltei aqui era 2005, mas já foi. Tem um site na Nova Zelândia, que é aquele lá que tem sempre informações atualizadas sobre isso, e aí vai. Esse é o site da Nova Zelândia. Um exemplo de um ano conferência, outro ano conferência de CCBR, essa pela letra a gente vê que foi Irlanda, foi Escócia e Irlanda, não? Belfast, sim. Tá? Muito bem. Então, hoje a gente não vai ver nada prático. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de sistemas de RBC que saem um pouquinho dessa regra básica, só para vocês terem uma ideia de para onde a gente pode ir. Na aula que vem, nós vamos fazer aula prática. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco de quais são os softwares que a gente vai usar para isso. Tá? E aí vocês vão bolar algumas coisas simples em RBC. Tá? E a gente vai pegar esse exemplo que vocês vão começar na aula que vem e vamos levar até o final desse tópico de RBC aqui dentro da disciplina. Tá? Então, na área de diagnóstico, a gente, o FM Ultranet, FM vem de fetal malformation, tá? Má formação fetal. É um projeto que envolveu, é um projeto da União Europeia que envolveu uma rede de universidades, inclusive lá Kaiserslautern, onde eu trabalhei. Eu não trabalhei nesse projeto, foi depois que eu terminei meu doutorado. Então, a ideia aqui é ajudar no diagnóstico de uma coisa que é tipicamente difícil. Vocês já acompanharam uma gestante dentro do processo pré-natal? Não. Ninguém tem irmão tão novo e ninguém ainda é pai. Beleza, tudo bem. Tá? O que acontece? Existe, durante uma gestação humana, a Organização Mundial de Saúde sugere que se faça 3 exames de ultrassom. Tá? O primeiro é para identificar se tem um feto lá e ele é viável. Tá? O terceiro é para ver se está tudo em ordem para nascer. E o segundo é provavelmente o mais importante. Tá? Eu não me lembro com quantos dias de gestação ele é feito. Se eu não me engano, no 3º mês. Tá? Ou na metade do segundo, alguma coisa assim. Tá? Esse exame se chama exame morfológico fetal. Tá? É um exame onde, a partir do ultrassom, você mede um conjunto de parâmetros, que são parâmetros importantes a respeito do feto, que vão te dizer se ele está se desenvolvendo adequadamente ou se é preciso tomar alguma atitude nesse sentido. E vão dizer também se ele tem alguma malformação grave que eventualmente inviabilize a vida desse bebê após o nascimento,
onde a conclusão óbvia é sugerir terminar a gravidez. Tá? Então, tá? Esse ultrassom morfológico fetal ele é feito por um ultrassonografista obstetra, é uma especialidade bastante grande, não é qualquer ultrassonografista que faz, também não é um médico obstetra que faz, também não é um ginecologista que faz, tá? É uma área muito especializada. Tá? No Brasil, onde o ultrassom não é feito em clínica ginecológica por ginecologista, é feito sempre por radiografista, ultrassonografista ou radiologista. Tá? Isso não é um problema tão grande. Na Europa, Estados Unidos, por exemplo, onde é o ginecologista que faz os ultrassons de rotina, esse ultrassom é um problema porque o ginecologista não é qualificado para fazer este ultrassom específico. Tá? Tem que ser procurado um especialista. Tá? Então, a ideia é um sistema de RBC para ajudar na avaliação dos dados. Então, o sistema de RBC não faz análise de imagens. Tá? A grande maioria dos equipamentos de ultrassom modernos tem macros que você pega lá e elas te dizem, agora mede a cabeça, agora vai lá e faz a medida de translucência local, que é uma medida da densidade do feixe de nervos aqui, que vai te dar indicações sobre vários tipos de malformações. Agora mede o fêmur que está ali, agora mede o húmero que está ali e por aí vai. Tá? Agora mede o batimento cardíaco. Tá? Ao final disso, você tem um conjunto de medidas. Tá? Então, você tem que ser só capaz de achar o fêmur. Tá? Achando o fêmur, você consegue medi-lo ali. Tá? Aqui está o húmero. Tudo bem? Você tem que conseguir saber onde é que ele está para achar. Tá? Mas até ali as medidas são feitas. Muito bem. Aqui é batimento cardíaco, etc. Tá? No final você termina com um conjunto de medidas desse tipo, mais um conjunto de observações clínicas, e a partir daí você tem que decidir, bom, isso aqui é uma gravidez normal, o feto está saudável, isso aqui é uma gravidez que precisa de algum tipo de intervenção, ou isso aqui é uma gravidez que vai produzir um bebê que não é viável, vai morrer logo depois de nascer, ou não vai nem chegar a nascer. Então, essa decisão o médico tem que tomar, essa é uma decisão difícil, inclusive avaliar isso aqui é difícil. Então a ideia do FM Ultranet é exatamente você poder fazer isso. E aí dentro dessa rede eles criaram toda uma estrutura, aonde dentro de um consultório você recebe, na época recebia-se através de DVD, uma base de casos de referência. Você tinha uma base de casos do consultório, onde se armazenava novos casos, mas que não eram usados como referência. Você fazia o exame de ultrassom, entrava com esses dados, fazia análise com a RBC, produzia um laudo, o sistema, depois eu mostro para vocês, renderiza um laudo com base nas conclusões do sistema de RBC. Ao mesmo tempo, o sistema manda para um conjunto de hospitais universitários os resultados do seu exame, que também são analisados lá com base numa base de referência atualizada, que vai mandar esse laudo de volta para cá também. O sistema faz comparação dos dois laudos. Consistência. Só havendo inconsistências entre a conclusão que esse sistema de RBC chegou e essa daqui, o usuário do sistema comunicava com o hospital universitário de referência para pedir ajuda. Então, é um sistema aberto nesse sentido. Por outro lado, você tinha aqui também entrada de um monte de exames, de um monte de clínicas usando o sistema, e eles regularmente publicavam novos conjuntos de casos de referência. Então, o sistema funciona desse jeito. Ele é interessante porque se usou, o hospital de referência era o hospital HU de Nîmes, usou-se para o vocabulário, usou-se uma ontologia,
Então, o sistema é todo ele hierárquico, com 140 atributos em 39 conceitos, organizados de forma hierárquica. A gente vai ver como é que a gente trabalha com similaridade dentro de uma árvore, mais lá para frente. Então aqui tudo é similaridade em árvore que foi usado. Tá? E isso daqui, apesar de ser um vocabulário para os nossos atributos, ele ao mesmo tempo é um modelo que me descreve as relações entre uma série de outras coisas. Tá? Então, existem relações de tamanho entre ossos que tem que ser mantidas. Tenta só ver se, em princípio, tá, eu tenho um fêmur com um determinado tamanho, que tem que estar acima de um mínimo, porque senão o bebê está subdesenvolvido. O fêmur não pode ser também muito em relação ao úmero, por exemplo. O fêmur não pode estar, sei lá, ser desse tamanho e o úmero assim. Tá? Pode ser que eu esteja fazendo ultrassom de um gorila, mas a princípio a gente não espera que isso aconteça. Tá? Então, o fato da gente trabalhar com essa ontologia, tá, e da gente poder definir esses atributos dentro dessa árvore nos permite fazer esse tipo de coisa. Tá? Aqui tem a modelagem e um ML disso. Tá? Não vale, faz muito sentido a gente trabalhar, mas ela está agrupada por sistemas. Tá? RIM, sistema urogenital. RIM tem conjunto de atributos. Tá? Você vai ter vascularização, que é uma entrada aqui. Tá? Então eu preciso trabalhar com Doppler para poder ver vascularização do RIM e por aí vai. Isso aqui é só um pedaço disso. Isso aí, essa ontologia foi montada dentro desse consórcio que envolveu universidades de vários locais na Europa. Aqui a gente tem ideia de entrada de dados, tá tudo em francês, porque essa é a versão francesa do sistema que eu peguei para usar isso aqui. Aqui você tem resultado, isso aqui é uma interface típica do CBRWorks, tá? Então esse sistema ele foi desenvolvido em cima do CBRWorks. É uma interface que eu não considero muito útil, porque ele vai te dar os parâmetros que você entrou e vai te dar os... Aqui estão os dois mais similares primeiro sendo apresentados. Então, dá para fazer melhor que isso. E aí te mostra a imagem do caso similar, etc. E a hora que você mandar gerar o laudo, ele vai gerar um laudo nessa forma aqui. Indicando o que é normal, o que não é, etc. Está em francês, mas a palavra normal todo mundo entende, né? Então, é isso. Então isso aí é um exemplo de um sistema de RBC moderno que funciona bem dentro daquele modelo que eu coloquei para vocês. Tá? A grande diferença aqui está no fato de que ele, quando se fez, o sistema não está mais em uso, tá? Ele foi experimental. Quando ele estava em uso aqui, ele estava inserido dentro de uma rede. Nessa rede a gente tinha consultórios e clínicas que usavam o sistema e a gente tinha hospitais universitários que funcionavam como uma espécie de unidade de consultoria humana e refino humano da base de casos, que eles recebiam todos os resultados via internet, avaliavam em paralelo, e se fazia assim uma comparação. Então aqui eles estavam sempre trabalhando com a base de casos atualizada e revisada. Segunda metade da década de 90, distribuir novas bases de casos por internet para pequenas clínicas médicas com internet horrível não era uma opção. Então o projeto, se eu não me engano, a cada 6 meses publicava um DVD com a base de casos nova, que era distribuída. Mas você tinha um mecanismo de feedback aqui, através da comparação dos laudos gerados nos dois. Então, é apenas essa parte que é adicional, o resto é a estrutura padrão. Uma outra coisa completamente diferente é um trabalho da Janet Colodder, de 1993, que é considerado um sistema clássico de RBC, mas ele sai completamente dessa estrutura que a gente tem. Porque
no fundo, a Janet desenvolveu o Cyrus como um sistema especialista usando frames, quadros, e interrelacionamentos entre esses quadros, aonde você trabalha com determinadas instâncias para chegar a certas conclusões. A gente vai dar uma olhada nisso. Então a ideia, o que é? Então, o Cyrus, ele, lá em 1993, não fazia muito tempo, eu não sei se para vocês significa alguma coisa, os encontros de Camp David. Não? Na época do governo do Jimmy Carter, diz alguma coisa para vocês? Aquele presidente dos Estados Unidos com sorrisão assim? Não. Tá? Jimmy Carter foi um presidente democrata que ele conseguiu uma grande façanha que depois foi sistematicamente desfeita por alguns governos republicanos a posteriori, mas que foi conseguir, pelo menos durante um tempo, solidificar o processo de paz no Oriente Médio. Isso foi final da década de 80. Tá? Nós tivemos aí um período onde, durante muito tempo, os conflitos que hoje a gente está vendo acontecer de novo no Oriente Médio, tá? Eles, durante um bom tempo, pararam. Tá? E isso aconteceu porque ele, por um lado, tinha um secretário de Estado muito competente, que era um sujeito chamado Cyrus Vance, tá? Que era um diplomata de primeira, e porque Jimmy Carter teve um enfoque de que nós não vamos produzir armas para ganhar dinheiro para fazer mais guerras e ir lá, a gente vai tentar chamar as pessoas para vir aqui para um conjunto de conversas. Então, Camp David é a residência rural do presidente dos Estados Unidos, né, a fazendinha do presidente, tá? E foram chamados representantes de judeus, palestinos e não sei mais o que tudo, não lembro mais o que, russos também, etc., para várias conversas sobre paz, desarmamento, redução de arsenal nuclear, etc. E essas conversas foram todas elas conduzidas pelo Cyrus Vance e, por incrível que pareça, foram conversas de um sucesso diplomático bastante grande. Elas produziram resultados. Provavelmente foi o maior avanço no processo de paz mundial que existiu. Depois disso, a gente não teve mais avanços tão significativos, tivemos muitos retrocessos nos últimos anos. Então, a ideia da Janet Kolleltner foi, bom, o Cyrus Vance usava uma forma de você proceder bem estereotipada. Vamos tentar modelar isso e vamos ver se a gente cria novas situações hipotéticas aonde um sistema de RBC com base na descrição de estratégias diplomáticas usadas pelo Cyrus Vance em determinadas situações, o sistema consegue sugerir novas estratégias para cá. Tá? Se basearam no modelo do Schenck, que é o modelo de memória dinâmica, que é uma coisa meio pré-orientação ao objeto, apesar de ser final da década de 80, tá? Que é a ideia de você usar frames, quadros, representando situações estereotipadas, tá? Eles chamam lá de POMs, tá? Pacotes de organização de memória, ou em inglês é MOP, tá? Memory Organization Package, tá? MOP, eu acho muito feio, eu botei traduzido para português, tá? E o sistema, tá? Ele trabalhava com uma coisa chamada evento e relações entre eventos na forma de redes. É uma coisa bem diferente daquela nossa base de casos linear comum de casos. O modelo de inferência era pesquisar a rede, pegando situações que você podia usar para fazer analogia com situações novas apresentadas. Tá? Então, um exemplo aqui, por exemplo, o encontro diplomático do Cyrus Vance com quem era na época o primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, em Nova York, tendo como tema Jerusalém. Tá? Então, perguntas iniciais são participantes, tópicos, etc., e a partir daí se vai percorrendo essa rede de situações, tá?
acha-se um evento específico, vê-se quais são os novos pontos que saem a partir desse evento e com isso tenta-se coletar dados para, de alguma forma, então, você chegar a construir um novo modelo de ação diplomática possível. Tá? E esse novo evento que você chega no final desse processo, tá? Aqui são dois caminhos para chegar no mesmo evento, tá? Você então sugere como uma resposta possível. Tá? Então vocês estão vendo que no fundo o que eu tenho aqui é uma rede semântica, tá? E essa rede semântica ela é percorrida por similaridade. Tá? Bem diferente de tudo que nós conversamos até agora. Então, esse exemplo está aqui principalmente porque ele é um exemplo muito citado na literatura e que é completamente fora do nosso padrão de RBC, de coisas que a gente faz normalmente. Tá? É uma solução muito específica para esse tipo de problema, tanto que é uma área de pesquisa que não foi mais seguida. Tá? Como sempre acontece, o grande motor de tudo é dinheiro. Né? RBC pode ser usado para produzir dinheiro em sistemas de venda online. Sistemas de venda online não trabalham com esses mecanismos de raciocínio. Sistemas de venda online trabalham com situações sugestão, compra. Sugerir isso, fulano comprou, não. Sugerir aquilo, fulano comprou, não. E modelos de similaridade para eu poder, com base em buscas de fulano, não só responder a pergunta de busca dele. Vocês viram que no Amazon, apesar de eu ter digitado errado o nome do Fermat, ele achou mesmo assim. Tá? Então, existe similaridade por causa disso. Tá? Apesar de eu ter digitado lá o sobrenome do autor do livro e do nome errado da pessoa colocada, citada no título, mesmo assim o sistema achou. Então eu tenho essa busca por similaridade. E eu preciso de similaridade na hora de sugerir outros produtos. É isso que interessa. Tá? Então, isso eu consigo atingir com sistemas RBC padrão, daquele modelo 4R que eu mostrei para vocês ali. Esse tipo de coisa aqui, então, foi uma área que a pesquisa não avançou. Tá? Não aconteceu muita coisa. Está aqui a título de exemplo para vocês verem que quando se começou com o RBC, se tentou pegar várias linhas possíveis de pesquisa, acabou se parando no modelo mais simples, que é o que de fato a gente consegue aplicar da melhor forma. Tá? Então, só concluindo, tá? O RBC tradicional, podemos, entre mentes, RBC é velho que chega para a gente dizer que esse é o RBC ortodoxo. Tá? Ele é uma metodologia para a gente resolver problemas baseados em experiência. Envolve 4 fases: recuperar, reutilizar, revisar e reter. Tá? Você tem basicamente 4 repositórios de conhecimento que não necessariamente tem que existir todos eles. Você tem um vocabulário, uma base de casos, uma medida de sinalidade e um modelo de adaptação de solução. E a gente pode substituir isso aqui usando diferentes técnicas que a gente vai estudar agora. Então, RBC, apesar de um ponto de vista matemático, o RBC ortodoxo, né, ele ser bastante simples. Tá? A gente vai se ocupar algumas semanas com ele agora, porque nós vamos ver diferentes aspectos dele e a gente vai trabalhar com exercícios em cada um desses aspectos do RBC. Tá? Então, o que nós vamos usar de ferramentas? 2 ferramentas, basicamente. Tá? Por um lado, nós vamos usar esta ferramenta aqui, tá?
que é uma ferramenta que foi originalmente desenvolvida pelo Centro Alemão de Pesquisas em Yale, FKI, lá em Kaiserslautern, ficava no andar abaixo do meu laboratório. Tá? O MyCBR tem algumas vantagens. Você pode usar ferramentas de modelagem de conhecimento, dessas padrão, tá? Como Proteger, por exemplo, para fazer a modelagem da sua base de casos, ele importa. Tá? MyCBR é software livre, todo ele programado em Java, então você pode baixar e mexer lá dentro se você se arriscar, ou integrar isso em alguma aplicação que você vai desenvolver. Então tem uma série de vantagens nesse sentido. MyCBR tem uma API para desenvolvimento de aplicação mobile, tá? Então, seguindo aí a tendência do tempo, né? Que são atributos bastante interessantes, não dá para você ler aqui, muito pequenininho, a gente pode aumentar um pouquinho, tá? E tem toda a questão de recuperação, todos os modelos de vocabulário usando hierarquias, ontologias, etc., tudo você pode aplicar aqui. O que o MyCBR não faz? Adaptação de caso. Não tem a opção de adaptação de caso dentro do MyCBR, tá? A não ser que tenha aparecido alguma novidade muito grande aqui do ano passado para cá, mas eu acho que não, tá? Podemos até olhar. Então assim, a gente vai começar estudando RBC usando o MyCBR por uma questão de que é um software atual, é um software que é free, que não tem problema, tá? Mas lá para frente, quando a gente falar de adaptação de casos, tá? Nós vamos dar uma olhada no CBRWorks. CBRWorks é o que foi usado, por exemplo, lá naquele projeto do FM Intranet. Tá? CBRWorks é uma plataforma desenvolvida em Smalltalk, mas que é um produto. Tá? Eu tenho uma licença acadêmica que pode ser oferecida para vocês. Tá? Então a gente vai dar acesso a vocês a essa licença acadêmica. Ela é só para trabalhar na aula, mas serve para vocês, pelo menos, fazer um teste. E a gente vai pegar o exemplo que vocês tiverem feito aqui. Nós vamos passar esse exemplo para a CBRWorks e vocês vão aí trabalhar um pouco com adaptação de casos. O CBRWorks usa adaptação de casos com regras apenas. Tá? Não existe adaptação de casos baseada em modelos usando algum outro tipo de técnica, mas com regra a gente mata 90 ou 99% dos problemas que você vai encontrar na área da adaptação de casos. O mais típico de adaptação de casos é você tem um parâmetro que mudou aqui no seu caso, na descrição do problema, e isso faz com que alguma coisa mude aqui. Tá? Eu quero uma mountain bike com todas essas características igualzinha a essa que está pronta para vender aqui na loja, tudo da Specialized, porém eu quero o aro 29. Tá? Então vamos mudar algumas características do quadro, vamos mudar, ficar a mesma marca de aro, a mesma marca de raio, a mesma marca de cubo, só mudou o tamanho, mesmo modelo de pneu e tal. Tá? Então é uma coisa pequena. Ou eu tenho uma doença aqui, foram usadas 30 gotas de paracetamol. No caso aqui eu tenho uma criança muito magra, eu tenho que usar 20 gotas. Tá? Então são coisas pequenas assim que você resolve com regras, você não precisa de mais nada além disso. Tá? Então vai dar para a gente ver legal isso. Tá? Então essa é a ideia. Tá? O MyCBR é inclusive para vocês saírem daqui conhecendo uma ferramenta que vocês podem usar para outras coisas. Tá? O CBRWorks, infelizmente, vocês não vão poder estar usando para outras coisas depois, porque é um produto que, apesar de ele ter sido descontinuado, tá? A empresa que hoje é proprietária dos direitos autorais, ela nunca liberou o produto para ser software livre, infelizmente. Tá? Senão, eu podia estar oferecendo para vocês porque eu tenho código-fonte no sistema, tá? Em casa. Infelizmente não é possível. Tá? A gente vai ter o produto empacotadinho, como o runtime em Smalltalk, daquele que é um ponto .exe que você clica e está executando. Tá?
e vocês vão só trabalhar na parte de modelagem. Então é isso. Então a partir de agora a gente vai começar a alternar aulas práticas e aulas teóricas. Na aula que vem a aula é prática o tempo inteiro. Com esse Mais severo. Tá? Então, a minha sugestão, se vocês querem adiantar alguma coisa, tá? Caso vocês já tenham terminado todos os outros trabalhos que a gente passou e vocês estejam realmente sofrendo de um tédio extremo, tá? Baixe o MyCBR, instale em casa, é bem fácil. Tá? Eu sugiro já, baixe o Proteger também. Tá? Para quem nunca viu, eu boto aqui. Tá? Que o MyCBR não tem nenhuma ferramenta de modelagem decente. Tá? O que é isso? Dá uma outra. Ah, foi redirecionado. Fui. Foi sequestrado a tua conexão. Foi. E agora? Super Promo XYZ. Permitir. Pior que tem que permitir aqui, né? Então tá. Agora foi. Ou não. Foi. O que temos aqui agora de opções, não está um forte, a gente acredita que pode confiar, não? Você está assumindo que não tem spyware instalado nesse computador, né? Muito bem, tá? Então, fizeram isso aqui bonito. A última vez que eu acessei esse site, isso aqui era bem fraquinho, tá? Mas isso aqui é uma ferramenta de edição de ontologia, tá? Ela é útil e o que você exportar com isso daqui, o MyCBR carrega. Então vale a pena, ao invés de você usar o editor muito pobrezinho que tem dentro do MyCBR, é você usar isso aqui como editor do seu vocabulário, né? E depois exportar para dentro do MyCBR. Então a minha sugestão é baixem essas duas ferramentas. Isso aqui pode ser útil para vocês em outras coisas no futuro. Então é uma ferramenta que é legal ter conhecido, pelo menos. E depois a gente vai ver durante a aula como é que a gente trabalha com isso. Perguntas em relação a isso? Então assim, parece básico esse assunto. A ideia é que agora vocês vão fazer uma parte prática, a partir daí vão surgir questões, e na outra aula a gente vai começar a entrar em detalhes técnicos do RBC, e a gente vai discutir inclusive como é que a gente pode integrar coisas que a gente viu até agora dentro de uma própria estrutura de RBC. Então, por exemplo, uma base de casos em RBC tem que surgir de algum lugar. Tá? Eu posso simplesmente sair coletando um monte de observações, como eu posso fazer isso com algum critério, usando, por exemplo, o IBL3. Eu gero um descritor conceitual com o IBL3 e uso esse como uma base de casos para montar um sistema de RBC, quando, por exemplo, os meus dados são amostras de um fenômeno natural ou de alguma coisa que eu vou lendo dados de fora. Tá? Quando os meus casos são coisas que eu mesmo codifico, obviamente o mecanismo de aprendizado de máquina desses não tem utilidade nenhuma para mim. Tá? Mas vão existir situações onde essas coisas todas encaixam uma com a outra. Então a gente vai ir vendo lá para frente. E é isso.